Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu vou ser muito breve nessa sessão de sexta-feira, mas apenas para fazer dois registros. O primeiro deles, manifestar a preocupação com a manchete estampada hoje pelo Correio Brasiliense, de que má gestão deixa policiais militares sem plano de saúde, mostrando que por uma incompetência do comando da Polícia Militar do Distrito Federal e do governador do Distrito Federal, não foi pedido um remanejamento de recursos da Polícia Militar, que teria que ser pedido ao governo federal, para, numa proposta de crédito especial, pudesse fazer o remanejamento de recursos, e a Polícia Militar, que consta hoje com um volume grande ainda de recursos, quase 80 milhões de reais, em equipamentos que poderiam ser remanejados para o plano de saúde, as medidas administrativas não foram tomadas e, com isso, os policiais militares do Distrito Federal estão sem plano de saúde até o final do ano. Vejam o absurdo dessa situação, senador Mozarildo Cavalcante, senador Paulo Paim, que mais uma vez demonstra a incompetência que tem tomado conta do governo do Distrito Federal. Eu gostaria muito de poder subir essa tribuna, e farei isso com o maior prazer quando tiver motivos para isso, para elogiar alguma medida efetiva do governo do Distrito Federal que venha melhorar a qualidade de vida da população. Mas, infelizmente, eu não posso deixar de fazer esse registro, tal a gravidade. Vejam bem, o governo do Distrito Federal recebe os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal para financiar a segurança pública no Distrito Federal. Há uma profunda insatisfação, já há 3 anos, dos profissionais da segurança pública, policiais militares, bombeiros, policiais civis, porque o governo do Distrito Federal, o governador do Distrito Federal, não cumpre os compromissos que assumiu na campanha, compromissos assinados por ele e pelo vice-governador, o que tem levado a um clima de muita insatisfação. E agora, por uma incompetência, e não há outra expressão para caracterizar o acontecido, deixa os policiais militares do Distrito Federal sem plano de saúde. Eu quero aqui fazer um apelo à presidenta da República para que, mais uma vez, o governo federal venha socorrer a incompetência do governo do Distrito Federal. A única forma que me parece possível de resolver esse problema é a edição de uma medida provisória por parte da presidenta da República, fazendo um remanejamento desses recursos de forma imediata para que os policiais militares do Distrito Federal não fiquem sem a cobertura de saúde. Policiais militares, profissionais, senador Mozarildo, que até pela natureza do seu trabalho estão expostos a riscos muito grandes e estão expostos a um clima de tensão, de dificuldade, de estresse, que exige cuidados especiais e, portanto, não podem ficar de forma alguma descobertos em relação ao seu plano de saúde. Então, eu quero aqui me solidarizar com os policiais militares do Distrito Federal. Quero saber, cobrar do governo do Distrito Federal medidas de punição, porque quem vai pagar por isso? Os policiais militares é que vão pagar por isso, que estão sem plano de saúde, e, ao mesmo tempo, solicitar à presidenta da República que, mais uma vez, venha socorrer o governo do Distrito Federal e que possa editar uma medida provisória corrigindo essa questão. Mas quero aqui também, senhor presidente, e pretendia inicialmente usar a tribuna só para esse tema, registrar um evento ocorrido ontem na Vila Madalena, em São Paulo, com a presença do governador Eduardo Campos e com a presença da ex-senadora Marina Silva, onde foi lançado um portal,
o portal Mudando o Brasil, em que a população brasileira terá, a partir de agora, e, salvo engano, pela primeira vez na história deste país, a oportunidade de participar ativamente na formulação de um programa de governo para as eleições presidenciais. O PSB e a Rede surpreenderam o Brasil no dia 5 de outubro, quando, após o Tribunal Superior Eleitoral negar o registro do partido Rede Sustentabilidade, a ex-senadora Marina decidiu que se filiar ao Partido Socialista Brasileiro, fazendo o que nós chamamos de uma filiação democrática, mantendo as identidades dos dois partidos, PSB e Rede, e compondo uma coligação programática. Ou seja, os partidos mantêm as suas identidades, mantêm as suas diferenças, mas compõem uma aliança em torno de programas. Programas que tinham alguns princípios. O primeiro deles era de reconhecer os avanços obtidos pela população brasileira nos últimos anos, sabendo reconhecer, inclusive, quem liderou determinados avanços em determinados períodos históricos, como a estabilidade econômica, iniciada com Itamar Franco e aprofundada no governo Fernando Henrique Cardoso. Depois, o processo de inclusão social liderado pelo presidente Lula, que são conquistas que foram incorporadas pela população brasileira. Mas entendemos que isso só já não basta. A população brasileira já não se contenta apenas com estabilidade econômica e com inclusão social. Há uma necessidade da qualificação dos serviços públicos, da melhora da qualidade dos serviços públicos, da melhora da qualidade da educação, que a educação possa efetivamente se transformar num instrumento transformador da realidade brasileira, da necessidade de mais investimentos e investimentos regulares em ciência, tecnologia e inovação e, portanto, ao reconhecer os avanços como um patamar mínimo, mas se preocupar com o aprofundamento desses avanços e com a própria manutenção desses avanços, o PSB e a Rede transformaram esse como um dos pilares importantes. O segundo é aprofundar a democracia. Há uma percepção que há um esgotamento desse modelo representativo, da forma como está sendo exercido o presidencialismo de coalizão, onde o Estado é fatiado e parcelas do Estado são cedidas a partidos políticos que o usam muito mais de acordo com seus interesses do que com os interesses da população. Há uma percepção de que esse modelo está esgotado. E é uma percepção que nós temos nos diversos partidos políticos, quadros qualificados, que podem dar uma contribuição. Mas é importante radicalizar o processo democrático. O que nós fizemos aqui essa semana foi um passo importante nessa direção, ao ampliar o voto aberto para a cassação dos mandatos de parlamentares e para apreciação de vetos presidenciais. Como sabem, PSB e Rede defendiam uma posição mais avançada, a posição do voto aberto em todas as modalidades de votação, mas tivemos uma vitória, ainda que uma vitória parcial. Mas, na perspectiva do aprofundamento da democracia, nós entendemos também que devemos valorizar os instrumentos como o plebiscito, como o referendo, ou seja, os instrumentos de consulta à população, como também a facilitar a participação popular na formulação de projetos de lei, na direção da proposta de emenda à Constituição que aprovamos no Senado Federal e que aguarda apreciação pela Câmara, que que reduz o número de assinaturas para os projetos de iniciativa popular. Também, como terceiro eixo deste documento, é o desenvolvimento sustentável. Entendemos, senhor presidente, senhoras
e senhores senadores, tive a oportunidade de dizer isso brevemente dessa tribuna ontem. Entendo que os próximos decênios serão comandados pelo binômio inovação e sustentabilidade. Eu mesmo tive a honra, senador Paulo Paim, de participar essa semana, na quarta-feira de manhã, saí de madrugada em Brasília para ir ao Rio de Janeiro, para voltar de tarde ainda para a sessão, para participar do Fórum Mundial da Ciência. E o tema do Fórum Mundial da Ciência, da mesa que participei, foi exatamente desenvolvimento sustentável global. E há um entendimento de que precisamos investir em conhecimento, em ciência, tecnologia, inovação, para a promoção do desenvolvimento sustentável. E não é uma mera coincidência que os dois principais quadros dirigentes do PSB e da Rede têm uma identidade muito grande com esse binômio inovação e sustentabilidade. O governador Eduardo Campos foi ministro da Ciência e Tecnologia do governo do presidente Lula e foi reconhecidamente um excelente ministro. Tive a oportunidade até de lembrar, de colocar no Fórum Mundial da Ciência como um dos desafios da ciência uma interação maior com o poder político, com o parlamento, porque é no parlamento que se votam as leis, é no parlamento que se votam os orçamentos e é importante que haja uma sensibilidade cada vez maior do parlamento em relação às questões da ciência, tecnologia e inovação. E eu lembrava que, durante a gestão do ministro Eduardo Campos, foi criada uma frente plurissetorial em defesa da ciência, tecnologia e inovação, com a participação da comunidade científica, do setor empresarial, do Fórum de Secretários Estaduais de Ciência e Tecnologia e de parlamentares de diversos partidos que construíram uma agenda comum da ciência, tecnologia e inovação. E ali nós tivemos uma ampliação do orçamento destinado à ciência e tecnologia, um descontingenciamento paulatino dos recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico e, ao mesmo tempo, a aprovação de leis importantes para o setor no Brasil, como a Lei de Inovação e como a Lei da Biossegurança. Portanto, por tudo isso, a figura do então ministro, hoje governador Eduardo Campos, simboliza o sentimento, o conceito de inovação tão necessário à política brasileira. Inovação na gestão que tem implementado em Pernambuco, com planejamento, com controle da execução, com monitoramento, com ajustes permanentes. E nós tivemos a oportunidade, empenhados que estamos aqui no Distrito Federal, também de construir um programa de governo, um conjunto de políticas públicas, de enviar alguns quadros do PSB do Distrito Federal para conhecer o modelo de gestão inovador implementado pelo governador Eduardo Campos em Pernambuco, com muito sucesso, que o faz o governador melhor avaliado do Brasil. A ministra Marina Silva é o próprio símbolo das lutas ambientais no nosso país, da luta pela sustentabilidade. E tem como grande marco na sua gestão à frente do Ministério do Meio Ambiente uma redução significativa dos índices de desmatamento, especialmente os índices de desmatamento na Amazônia brasileira. Um esforço muito grande de aperfeiçoamento dos instrumentos de fiscalização e controle, mas também uma busca de participação da sociedade, de ampliação da consciência ambiental, e o Brasil teve conquistas reconhecidas mundialmente no sentido, senador Mozarildo, de reduzir os índices de desmatamento. Infelizmente, nós estamos retrocedendo. O Brasil protagonizou este ano um retrocesso, como mostraram os jornais recentemente, em função de um aumento no desmatamento na Amazônia, um aumento de 28% no desmatamento na Amazônia esse ano, que é um dado lamentável, depois de muitos anos de um esforço coletivo pela redução do desmatamento.
Portanto, senhor presidente, eu entendo que PSB e Rede, ao apresentarem ao Brasil um documento base para o início de um processo de discussão, em que a população vai participar com toda liberdade, colocando as suas críticas, colocando as suas sugestões, já aí nós temos um processo de inovação importante. Um processo de inovação no que a ex-senadora Marina se refere como mapa do caminho, como a construção de um modelo que, na própria construção, ao ouvir a população de forma democrática, já se mostra diferente, já se mostra inovador. Será uma alegria muito grande poder contar com a participação de toda a população brasileira neste site www.mudandobrasil.com.br, trazendo as suas críticas, trazendo as suas sugestões, para que efetivamente nós possamos contribuir, para que tenhamos, no ano que vem no Brasil, um debate de alto nível. Um debate de alto nível com posições respeitáveis. Eu digo que é um privilégio para o Brasil ter 3 candidatos da estatura do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, da presidenta da República, Dilma Rousseff, do senador Aécio Neves, 3 nomes respeitáveis, respeitados, que têm contribuição dada ao Brasil. E neste momento em que o Brasil vive o seu maior período de democracia, em que a democracia se consolida no nosso país, nós não podemos perder a oportunidade de fazermos um grande debate, um debate de alto nível, um debate sobre os temas de interesse nacional, sobre as perspectivas do futuro, de como vamos organizar o nosso sistema político para aprofundar a democracia, quais são os postulados econômicos fundamentais para garantir melhoria da qualidade de vida para a população brasileira, quais são as políticas públicas que deverão ser implementadas para garantir uma melhoria na qualidade dos serviços reivindicados pela população, serviços na área de mobilidade urbana, na área de saúde, de educação, de segurança, enfim, questões importantes para a população brasileira. Portanto, fica esse registro, senhor presidente, agradecendo a Vossa Excelência e convidando a população brasileira a participar deste debate com PSB e Rede no www.mudandobrasil.com.br. Muito obrigado, senhor presidente.